Qual é a maneira mais sofisticada e cara de enlouquecer? Você sabe me dizer? Um plano engenhoso, perfeito para alguém que decidiu dar um fim à vida da forma mais espetacular possível? Não procure opções no topo do prêmio Darwin, esses métodos não estão lá. Estamos falando sobre o futuro voo dos colonizadores para Marte. Mas por que mencionamos esse grande evento de uma forma tão pessimista? Porque o otimismo, nesse caso, não é apenas indesejável, mas também fatal. A mencionada viagem só de ida não se parece com nada que a humanidade já tenha feito antes. Ela traz perigos com os quais nem sequer estamos familiarizados. Comparada a essa aventura espacial, tomar café da manhã numa jaula com tigres selvagens é uma refeição comum, mas chega de introdução. Para os terráqueos, Marte é maravilhoso e continua sendo o candidato mais viável para a colonização. Quais dificuldades aguardam os cosmonautas no caminho até o objetivo desejado? Quanto tempo os astronautas terão que passar no espaço profundo? Será possível resolver a maioria dos problemas que surgem durante uma longa viagem? E a principal pergunta: quem chegará a Marte primeiro, os humanos ou criaturas com a inteligência de uma berinjela? Vamos tentar responder de forma breve e objetiva. Hubble, inscreva-se. Então por que exatamente o planeta vermelho? Essa é a pergunta mais simples entre tantas outras. As condições em Marte não são nada hospitaleiras, mas pelo menos suas nuvens não vão despejar chuvas ácidas de enxofre nos colonizadores como acontece em Vênus. O dia aqui dura quase o mesmo que na Terra. Há mudança de estações, porém o ano em si é 2 vezes mais longo do que o da Terra. A fraca gravidade do planeta vermelho também está a nosso favor. A fraca gravidade do planeta vermelho e a atmosfera rarefeita protege um pouco, mas protege contra a radiação cósmica. As condições não são paradisíacas, mas também não chegam a ser um inferno. Não vamos contar com o ovo antes da galinha. O voo tripulado para Marte ainda é apenas um evento planejado, por isso vamos focar na própria viagem. Você sabe por que no início do vídeo falamos sobre berinjelas? Porque o maior, se infelizmente não infundado medo dos cientistas do mundo todo em relação ao voo para Marte é que, mesmo chegando ao planeta vermelho, os astronautas não conseguirão desembarcar nele. Sem falar em organizar uma colônia e realizar pesquisas científicas. Por quê? Porque, após alguns meses de voo, os membros da tripulação se transformarão em pacientes de uma ala de demência, vomitando constantemente e sofrendo de sintomas semelhantes ao Alzheimer. E isso não é uma tentativa de assustar. Cientistas da Universidade da Califórnia, em Irvine, descobriram, através de experimentos com ratos de laboratório, que a exposição prolongada a partículas carregadas, semelhantes à radiação cósmica, causa danos irreversíveis às funções cognitivas do cérebro e falhas no sistema nervoso central. É notável que os ratos foram bombardeados com partículas carregadas por apenas 6 meses, e os resultados desse impacto foram extremamente negativos. E os cosmonautas terão que voar até Marte, possivelmente por 9 meses ou mais. Por que iniciamos pela esfera cognitiva? Porque a radiação é o principal perigo que ameaça os astronautas tanto no espaço aberto quanto no próprio Marte. Consequentemente, é ela que, em primeiro lugar, pode levar ao fracasso total da missão e à morte da tripulação. Continua. A radiação espacial afeta não só o funcionamento do cérebro, ela destrói o DNA dos organismos vivos, causa mutações irreversíveis e leva a uma morte dolorosa. A exposição à radiação em condições terrestres serve como um exemplo distante dessas mudanças destrutivas. Lembre-se das consequências arrepiantes dos ataques dos Estados Unidos da América a Hiroshima e Nagasaki, ou da explosão na usina nuclear de Chernobyl. E a radiação ionizante do espaço passou por muitos estágios além disso. Ainda nem falamos sobre os outros problemas de uma viagem extremamente complexa e mortalmente perigosa. Podemos fazer uma analogia com os primeiros aparelhos que tentaram pousar na superfície de corpos celestes vizinhos. Por falta de conhecimento, os engenheiros equipavam esses aparelhos com proteção insuficiente e não levavam em conta uma série de outros fatores.
o que resultava na destruição das sondas, seja na atmosfera ou poucos segundos após o pouso. Mas será que uma lata de conserva amassada, mesmo que não seja barata, pode se comparar com vidas humanas? Por isso, os cientistas encaram a organização de uma missão tripulada a Marte com grande cautela. E a preparação envolve o trabalho de todas as equipes de especialistas, desde físicos quânticos até doutores em medicina. Como os cientistas planejam resolver a exposição à radiação? O estado dos cosmonautas na Estação Espacial Internacional não pode servir como referência nesse caso, porque eles são protegidos da morte invisível pelo campo magnético da Terra. É lógico que o ônibus espacial interplanetário também precisa de proteção. A tripulação precisará de medicamentos que protejam os cosmonautas contra câncer e outros problemas. As explosões solares também são importantes, caso durante o voo ocorra pelo menos uma delas. Nesse caso, o final da missão tripulada a Marte pode ser a morte coletiva da tripulação devido à doença da radiação. Também há notícias animadoras. Os cientistas não desistem buscando maneiras de proteger os astronautas em sua difícil jornada. Foi criada uma simulação computacional baseada nos dados do rover Curiosity, onde os astrofísicos tentaram modelar como as tecnologias de blindagem funcionariam nas condições de Marte. Os resultados foram animadores. Descobriu-se que os raios cósmicos são refletidos de forma excelente por compósitos feitos de fibras sintéticas, certos tipos de plástico e borracha, mas isso ainda não resolve o problema da radiação durante o voo, pois ainda é preciso chegar ao planeta vermelho através do vazio do espaço, repleto de partículas invisíveis e mortais. De qualquer forma, as pesquisas para produzir componentes eficazes de proteção para a nave interplanetária continuam. Na fila está o colete anti-radiação da empresa israelense STEAM-RAD, o detector de monitoramento de radiação High Efficiency Particulate Air e o desenvolvimento de um campo eletromagnético de força pelos especialistas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. O que ajuda os cientistas em suas pesquisas? Um supercomputador poderoso que também oferece o conceito de uma tela ativa não magnética, quer dizer, campo eletrostático. Atualmente, astrofísicos do Laboratório de Propulsão a Jato da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço estão trabalhando nisso. Qual é o próximo problema que os futuros colonizadores enfrentarão? É a ausência de gravidade. Novamente, os funcionários da Estação Espacial Internacional não são de muita ajuda nessa questão, pois eles estão em condições de microgravidade que apenas remotamente imitam a gravidade da Terra. A gravidade é uma das influências básicas sobre o corpo humano, determinando seu funcionamento e operacionalidade. A falta dessa força invisível causa uma reestruturação radical de todos os sistemas, começando pelo cardiovascular. Sem peso, o coração trabalha mais para bombear o sangue que se acumula na parte superior do corpo. Neste estágio, ocorre uma falha, pois o cérebro pensa que há excesso de líquido no corpo e começa a liberar os hormônios correspondentes para resolver o problema. Mas isso é só a ponta do iceberg, e para Oberg, esse é um obstáculo insignificante, facilmente resolvido com o ajuste do consumo de líquidos. A situação fica muito pior quando o estado de ausência de gravidade se torna crônico e prolongado. É exatamente isso que espera os astronautas durante a viagem a Marte. Ao preparar o contingente, será necessário levar em conta a predisposição genética dos membros da tripulação. A perda óssea leva à fragilidade dos ossos. Em estado de ausência de gravidade, os ossos ficam porosos e fracos e os músculos atrofiam. Todos já viram as imagens que mostram a chegada dos cosmonautas à Terra, onde, em vez de corajosos conquistadores do espaço, voltam para casa pessoas indefesas que, como crianças pequenas, aprendem a andar novamente. O que isso significa? É claro que é preciso criar um campo gravitacional artificial e um campo magnético ao mesmo tempo. A ausência deste último afeta negativamente o sistema nervoso autônomo do ser humano. Além disso, ele protege a superfície do corpo celeste ou da nave contra a radiação ionizante. Nesse sentido, surgem alguns problemas. Para que o campo magnético seja eficaz, o diâmetro de sua atuação deve se estender por 100 km. Nesse caso, o eletroímã será tão grande e massivo que sua instalação tornará a própria missão impossível.
Além da gravidade artificial, especialistas criaram métodos alternativos para proteger astronautas, como medicamentos que reduzem doenças causadas pela falta de gravidade. Mas e quanto à barreira psicológica? Pode ser que, devido à radiação cósmica intensa, a doença de Alzheimer nem chegue a se manifestar? Talvez uma nave chegue a Marte com uma tripulação que tenha se destruído mutuamente. A equipe será cuidadosamente avaliada quanto à resistência ao estresse durante uma longa viagem em um espaço confinado, bem como quanto à compatibilidade entre os membros. Mas, mesmo assim, não se pode ignorar a possibilidade de surgirem conflitos. A menor agressão, como um fósforo em um frasco de oxigênio, provocará imediatamente uma explosão. A isso se soma o cansaço extremo, lesões, insônia e a impossibilidade de tratar adequadamente doenças agravadas. E o mais importante, a distância da Terra, que será sentida ainda mais à medida que a nave se aprofundar no espaço. E se os equipamentos de repente captarem um som estranho vindo do vazio, como os astronautas vão reagir a isso? Vamos deixar essa pergunta em aberto. O que os cientistas planejam fazer em relação aos possíveis problemas psicológicos da tripulação? Propõe-se equipar o ônibus espacial com quadros virtuais das mudanças de estação, animá-lo com sons da Terra, como o barulho do mar, canto de pássaros e outros. E se colocarmos em prática o cenário de Aldous Huxley, um grama de soma e não há drama. Em outras palavras, usar tranquilizantes, não há nada de novo nessa ideia. Já em 1983, foi desenvolvido para os cosmonautas soviéticos o nootrópico fenotropil, que restaura rapidamente as funções cognitivas e melhora o estado psicoemocional. Na Estação Espacial Internacional é obrigatório um kit de primeiros socorros, cuja composição inclui obturações temporárias, antidepressivos, nootrópicos, estimulantes que aumentam a atividade física e a capacidade de trabalho e medicamentos contra o enjoo. É evidente que a composição do kit de primeiros socorros para viagens espaciais de longa duração será seriamente revisada e aprimorada. A única coisa que não funciona no espaço é o termômetro de mercúrio, mas a temperatura corporal pode ser verificada com a ajuda do traje espacial que monitora os sinais vitais. Finalmente, nós mencionamos todos os problemas durante o voo. Gostaria de dizer isso, mas não é verdade. Que outras ameaças aguardam a tripulação da nave que parte para Marte para nunca mais voltar? Se presumirmos que o voo será bem sucedido, assim como o pouso, o próprio planeta vermelho também não receberá os colonizadores de braços abertos. Marte é um ambiente bastante agressivo, não destinado à permanência humana sem jardins. Pense, os robôs exploradores de Marte já encontram poeira marciana em seu interior logo após o pouso. O que acontecerá com os pulmões humanos nessas condições? E quão corretamente os equipamentos funcionarão nos módulos dos colonizadores? E isso sem mencionar possíveis falhas críticas dos equipamentos, tanto durante o voo quanto no local, em temperaturas extremamente baixas. As médias em Marte chegam a no máximo menos 60 graus Celsius e nos polos cerca de menos 150. Uma alegria duvidosa é a necessidade de usar constantemente um traje pressurizado, já que a atmosfera em Marte existe apenas nominalmente e sua pressão é inferior a 1% da terrestre. Além disso, apesar do efeito compensatório da atmosfera fraca e do regolito, o nível de radiação no planeta vermelho é de 2 a 5 vezes maior do que na Estação Espacial Internacional. Esse problema também deve ser resolvido pelos colonizadores agora. O rover Perseverança está testando o inovador aparelho Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment para produzir oxigênio a partir da atmosfera marciana, o que será de grande ajuda para futuras missões, pois, em caso de sucesso, garantirá o funcionamento dos módulos. Está planejada a instalação de filtros antipó para neutralizar os efeitos destrutivos das tempestades marcianas.
Quem, neste momento, está disposto a investir dinheiro nessa aventura? Quais empresas estão preparando missões tripuladas para Marte? Entre os projetos globais está a nave Centenária, que levará colonizadores ao planeta vermelho e depois seguirá para um sistema estelar. Fundação Inspiration Mars, uma empresa que planeja um voo tripulado ao redor de Marte, e Mars One, um projeto privado bastante arriscado, no qual será organizada a transmissão do que estiver acontecendo. Claro, não podemos deixar de mencionar o plano promissor de Elon Musk, que está sendo desenvolvido pela empresa SpaceX. O que você acha? Algum desses projetos vai realmente decolar algum dia? E quando isso vai acontecer? Talvez você tenha ideias de como proteger os astronautas em um voo extremo. Compartilhe nos comentários.